Um Papa contra a inteligência artificial? Será isso mesmo? Qual o impacto das tecnologias digitais nas nossas vidas e como a Igreja Católica encara esse problema? Pois bem, pessoal, o vídeo aqui hoje é sobre isso e eu quero ter como referência para vocês a carta encíclica que o Papa Leão XIV publicou, A Magnífica Humanidade, sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Um texto que eu considero dos mais importantes sobre esse tema tão polêmico e tão presente nas nossas vidas e também, assim, é importante para nós que somos católicos, cristãos, mas mesmo se você tem outras denominações religiosas, mesmo que você seja ateu, acho que vale muito a pena ler e conhecer esse texto e refletir sobre esse texto. Enfim, eu quero discutir aqui com vocês um pouquinho sobre ele, conversar aqui, já trazendo para vocês o seguinte: o texto, nessa carta encíclica, ela é dividida em basicamente 5 capítulos: um pensamento dinâmico ao Evangelho, fundamentos e princípios da doutrina social da Igreja, a grandeza da pessoa humana perante as promessas da IA, salvaguardar o humano na transformação, verdade, trabalho e liberdade, a cultura do poder e a civilização do amor. Então você vê assim que basicamente são 5 capítulos. Os 2 primeiros capítulos trazem os aspectos mais históricos das preocupações sociais da igreja, e o capítulo 2 e 3 falam do problema realmente das promessas da inteligência artificial e das tecnologias digitais nas nossas vidas. E o último capítulo é, para mim, um capítulo fantástico, em que o Papa Leão XIV lança sementes para pensarmos um futuro melhor, mais digno, mesmo diante dessa ameaça da inteligência artificial. Bom, primeiro vamos dizer aqui que a primeira parte do texto dessa carta, o Papa Leão traz 2 exemplos da relação do homem, da humanidade com a tecnologia. 2 exemplos que são antagonistas, digamos assim. O primeiro é a Torre de Babel, um projeto técnico totalitário, que é um projeto de construção arquitetônica, da construção da Torre de Babel, que se impõe à sociedade, que se impõe às pessoas, que se impõe à comunidade, e todos falam a mesma língua. Por quê? Porque é um pensamento totalitário, totalizante. Então, é a tecnologia, como eu falei aqui, como um projeto totalitário. O outro exemplo que ele traz é da construção das muralhas de Jerusalém, que é uma construção também arquitetônica, mas que precisa ser feita através do convencimento das pessoas. Um convencimento que recorre ao diálogo, que recorre ao contrapontos, mas que só pode existir dentro de uma comunidade que conversa e dialoga entre si. Então, são 2 formas de lidar com a tecnologia, Uma no qual a tecnologia, no caso das muralhas de Jerusalém, ela é serva do homem, e a outra no qual a construção da Torre de Babel, esse projeto arquitetônico, se impõe aos homens. Então, você já tem aí esse primeiro aspecto de como o Papa vai pensar o problema da inteligência artificial, que é o problema que ele vai recorrer aos textos bíblicos, ao Evangelho. Então, a primeira parte está aí. A segunda parte, o segundo capítulo, é o Papa trazendo a questão aí da preocupação social que a igreja tem, das preocupações sociais que a igreja tem, melhor dizendo, do modo como a igreja se preocupa com as questões dos problemas, problemas ideológicos, problemas de trabalho, problemas de vida digna para as pessoas. E aí ele vai mostrar como desde a Rerum Renovarum, que foi composta, escrita pelo Leão XIII, digamos assim, um antecessor direto do Papa Leão XIV, desde a Rerum Renovarum, as novas questões, os novos problemas que a igreja precisa se colocar diante deles, que você tem uma tradição na igreja de papas que vão lidando com os problemas políticos, econômicos, sociais da sua época, cada um trazendo as suas respostas, mas sempre dialogando com a Rerum Renovarum e com a doutrina social da igreja. Então ele traz exemplos do Papa João Paulo II, do Bento XVI, do próprio Papa Francisco, e do modo como esses papas, tendo como guia mestra a Rerum Renovarum e a doutrina social da igreja, conseguiram dar respostas aos problemas de seu tempo. E é nesse aspecto que o Papa se coloca diante desse problema da questão da tecnologia digital atual que influencia nossas vidas, a inteligência artificial. Então ele se coloca como um sucessor realmente desses outros papas que estão sempre preocupados com as questões sociais,
com as questões ideológicas, com as questões políticas, com as questões, com as condições de trabalho das pessoas, com a vida digna das pessoas, né? Então, acho que aí é um aspecto muito rico já dessa conversa que o Papa Leão propõe conosco através da sua encíclica. Então, a partir dessas bases, né, da Rerum Renovarum, da doutrina social da Igreja, do exemplo de outros papas, é que o Papa Leão XIV vai encarar a questão das tecnologias digitais e da inteligência artificial, mostrando o quê? Que existe sempre na humanidade, né, esse desejo de solucionar as nossas fraquezas, de eliminar as nossas fraquezas através da tecnologia. E a tecnologia digital é essa promessa, esse Deus que vem resolver os nossos problemas. E quais são os nossos problemas, né? Que a tecnologia vai querer resolver? É o que? A velhice, é a nossa fragilidade, é a incapacidade humana. Então seremos todos descartáveis diante de uma tecnologia que propõe a pura eficiência, a pura definição de como vai ser a vida da pessoa através de algoritmos. Então acho que é já muito importante você parar para pensar nisso, né? Como nós cedemos à tecnologia para moldar as nossas vidas e, mais importante, para dizer aquilo que vale ou não vale no mundo atual, né? Aquilo que tem utilidade ou nenhuma utilidade. Então, acho que já tem aí um aspecto muito interessante para a gente começar a pensar e refletir que o Papa traz aqui para a gente. E é interessante observarmos aqui como a tecnologia propõe solucionar os problemas, né? Como ela propõe ser mais eficaz. E aí eu gosto muito de um exemplo que um autor chamado Egnev Morozov traz no seu livro Big Tech, que ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, ele fala, olha, vamos pensar numa cidade grande, imensa, que tem um problema com um buraco, né, buraco no asfalto, tal. Quem mora em São Paulo sabe disso muito bem. E aí vamos criar um aplicativo, então, que indique quais locais da cidade tem buracos. E aí a pessoa vai lá no aplicativo, marca lá, ó, tem um buraco na rua Carolina Monelli, que é aqui onde fica o bunker, né? Aí você vai lá, marca no aplicativo, aí depois de um tempo a prefeitura vai lá e tapa o buraco, né? No mundo ideal, né? No mundo real o buraco fica lá por mais tempo. Enfim, só que o que ele traz assim, realmente você cria um aplicativo para identificar aquele problema para ser solucionado. Ótimo, mas essa ideia desse aplicativo de solucionar esse problema de uma maneira eficaz esconde um aspecto muito importante que é o seguinte, por que aquele buraco aconteceu? Né? Então você não tem o porquê das questões. Então muitas vezes, no momento que você observa nas soluções digitais, das soluções da inteligência artificial, é justamente isso. Você pode até solucionar aquele problema, mas você não sabe por que aquele problema aconteceu. Quais são os problemas estruturais que levam a uma cidade como São Paulo ter infinitos buracos nas ruas o tempo inteiro. Você pode até resolver aquele problema pontual, mas você não vai resolver o problema como um todo. Então, esse é um aspecto falho da tecnologia digital que o Morozov traz nesse seu livro Big Tech, mas que também está presente aqui na reflexão do Papa Leão XIV. O segundo aspecto que eu vou trazer até, que é muito interessante também a gente parar para pensar, é que as soluções propostas pela tecnologia digital, pela inteligência artificial, elas muitas vezes não são humanas, né? Vou trazer um exemplo muito óbvio para quem acompanhou a Copa do Mundo recentemente. Cara, na Copa do Mundo nós tivemos soluções pela tecnologia do VAR que são soluções inumanas. Digamos assim, um VAR marca um impedimento por conta de um dedo de diferença. Cara, mas assim, na vida real, esse dedo de diferença não faz a menor, né? Esse dedo de diferença não tem o menor impacto no desenvolvimento da jogada. Só que a tecnologia indica que é um problema, que está um erro ali, que a regra está sendo violada. Teve um outro lance na Copa que muito marcante, que foi um gol anulado da Croácia, porque o VAR, né, identificou, graças à tecnologia do chip que tinha na bola, que a bola tocou no cabelo do jogador croata, dando a condição de impedimento e anulação do gol. Só que assim, qual que é o impacto que tem um toque no cabelo da bola? Nenhum. Só que assim, a tecnologia entende que a regra foi violada. Só que assim, se você olha para o aspecto da tecnologia, frio ali, né, do planilhador de Excel, realmente até foi violada, mas assim, na prática humana não tem impacto. Um outro aspecto importantíssimo que o Papa fala aqui é a questão do impacto da inteligência artificial na nossa educação, na nossa busca pelo conhecimento. O que o Papa fala é que quando você usa a inteligência artificial, ChatGPT, tudo para adquirir conhecimento, na verdade você está adquirindo só informação.
você não está formando uma ideia real, concreta, sobre aquele problema que você está estudando. Porque é uma coisa muito interessante aqui que ele fala que o conhecimento exige atenção, exige tempo, exige disciplina, e que não é apenas jogando ali, né? ChatGPT, me explica aqui a história da guerra dos Estados Unidos, né, da Guerra Civil Americana. Aí o ChatGPT vai estar lá, tal. Isso é diferente de você estudar, ler os livros, tirar as suas próprias conclusões. O que o Papa fala ali é que o ChatGPT, ele te dá informação, mas ele não te dá conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa que você adquire através do trabalho árduo, né, da disciplina, da atenção. Enfim, isso aqui é um outro ponto importantíssimo dessa carta. Em último aspecto dos problemas da inteligência artificial e das tecnologias digitais é o impacto que elas têm na vida dos trabalhadores, né? Na nossa vida profissional. Então o Papa fala assim, olha, realmente é muito interessante que exista uma tecnologia que facilite, que dê mais liberdade para o homem, mas essa tecnologia não pode suplantar o homem, ela não pode tirar a dignidade humana do trabalho. Então aí é preciso uma ética na construção dessas tecnologias que pense no trabalhador, no homem em si, que vai ser ali, que pode perder seu emprego por conta da tecnologia digital. E aí, você vai fazer o quê? Né? Você vai deixar uma massa de desempregados no mundo? Você precisa pensar a tecnologia que ela valorize esse trabalhador, que ela valorize essa pessoa humana e não a torne dispensável dentro de uma economia puramente voltada para o lucro, voltada para a eficiência. E aí eu quero trazer este último capítulo, né, este capítulo que eu acho extremamente importante, principalmente para nós católicos, para nós pensarmos que temos que construir uma civilização do amor agora, né, em meio a esse caos, em meio às ruínas, em meio a toda essa confusão que a gente vive, e não ficar esperando as condições ideais, não ficar pensando num futuro utópico, em que aí sim a gente vai poder fazer né, começar a construção dessa civilização do amor. Então o Papa traz de novo, né, a lembrança e o exemplo da construção das muralhas de Jerusalém, dizendo o seguinte: reconheço nessa parábola luminosa nossa vocação a ser, na era da transformação digital, não resignados espectadores das fraturas sociais e culturais, nem meros analistas de ruínas, mas mulheres e homens que entram nos estaleiros da história, laboratórios de investigação, empresas tecnológicas, escolas, meios de comunicação, instituições, comunidades locais, para reconstruir o que ruiu e proteger o que está exposto. Então, é isso, gente. Aí fica aí de novo minha ressalva para vocês que leiam a Magnífica Humanidade, este grande texto que é fundamental para nós. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário também, se concorda com o Papa, não concorda com o Papa, qual o impacto da inteligência artificial na sua vida. Aqui no Bunker eu digo para vocês que eu nunca usei tecnologia de inteligência artificial para elaborar meus conteúdos, para elaborar os textos, para fazer, mesmo assim as thumbnails aqui, é tudo feita na mão, tá, gente? Então, assim, eu sou um cara que tenho muita ressalva com relação ao uso da inteligência artificial, principalmente no aspecto criativo. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui, deixa seu like, seguimos em frente.